Bem, quem conhece um pouco da mitologia grega, sobre o mito de Pandora, daquela da caixa de Pandora, né? Muitos de vocês já ouviram falar. Eu gosto de falar de Pandora porque, assim, até nos aspectos mitológicos, a depressão, né, veio ser um tema, né, para se dissertar. Então, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus, deus do Olimpo, né? E ela era muito virtuosa, belíssima, inteligente, auspiciosa. Então, era uma mulher de encantos. E o único defeito dela era a curiosidade, né? Então Zeus criou para realmente, vamos dizer assim, seduzir, né? Ela era uma grande sedutora. Mas Pandora, ela tinha um namorado e aí ele deu uma joia para ela, né? Com uma caixinha. E um belo de um dia, ao abrir, porque esse presente ele não poderia ficar à exposição, né? Ele se quebrou e ela ficou extremamente angustiada e se deprimiu em função disso. Bom, enquanto isso, o Olimpo, Prometeu foi expulso do paraíso. Por que ele foi expulso do paraíso? Porque ele entregou aos homens o poder do fogo, né? Então isso era um segredo e isso não era para ser entregue, né, aos humanos, vamos dizer assim. E ele era um semideus. Então ele foi expulso do paraíso, ele viveu no Monte Cáucaso e lá ele foi castigado, certo? Ele tinha o seu fígado comido por uma águia todos os dias, no dia seguinte o fígado se regenerava. Ele ficou ali enclausurado. E aí Zeus queria realmente punir, né, Prometeu. Além disso, o irmão dele, o Epimesteu, foi, vamos dizer assim, enfeitiçado por Pandora, porque Zeus mandou Pandora para lá, levando uma caixinha, onde ali continham todos os males, né? Se essa caixa fosse aberta, todos os males do mundo poderiam vir à tona, certo? Então o que aconteceu? Ele foi para lá, o Epimesteu realmente, ela foi para lá, e o Epimesteu ficou apaixonado, se casou com Pandora. E aí um belo de um dia, Pandora abre a caixa. Então assim, ela foi tomada de um susto, porque todos os males, as doenças, as tristezas, tudo veio à tona. E ela, desesperada, de repente fecha rapidamente a caixa. Ao fechar rapidamente a caixa, resta uma única coisa. Alguém sabe? A esperança, que é o que deu sustentáculo aos homens para viver, certo? Que a esperança é a última que morre, certo? Então é a última que ficou contida dentro da caixa de Pandora. Então, os homens, apesar, né, de todos os insumos, todos os problemas, todas as contrariedades, as tristezas e tal, tinham ainda a esperança, né, que os alentava. Então assim, não saberiam quando iam morrer, então, tinham a esperança da vida, certo? E felizmente ela conseguiu aprisionar a esperança. Isso deu realmente uma modificada. Mas ela depois conta a história que ela se suicidou. Então foi o relato do primeiro suicídio por depressão, né, na mitologia grega. Então até nos aspectos mitológicos a gente encontra, né, a questão da depressão como uma das causas, às vezes, de suicídio, realmente de uma péssima evolução. Então tá aí ela, né, deprimida, e depois ela se suicida. Bom, esse é um quadro de Munch, né, que realmente relata um desespero absurdo, né, que é um momento antes de um tsunami, né, quer dizer, é um momento de iminência de morte, certo? Então, esse é um quadro bastante famoso, né, que mostra o terror, né, expresso no rosto da pessoa, né, uma sensação de iminência de morte. Então, muitos dos pacientes a gente vê esse terror, né, esse mal-estar, essa sensação de desespero, tá? Então, o elemento central aí é o humor triste, né? Assim, todo mundo tem períodos, né, de estados depressivos. Agora, a depressão já é uma outra causa. A gente pode ficar num humor depressivo perante uma perda afetiva, perante algum problema no trabalho, coisas do dia a dia que nos aborrecem,
certo? Então o humor triste, ele é o centro do quadro, porém ele não é suficiente, você tem que ter outras caracterizações, porque é uma multiplicidade de sintomas, tá? Então tem os aspectos cognitivos, neurovegetativos que a gente vai ver, tem a questão da autovaloração que é baixa, uma péssima evolução que a pessoa não tem vontade de nada, tá? Aspectos da psicomotricidade, são vários aspectos em conjunto para a gente realmente caracterizar como um aspecto depressivo, tá? Então você vê assim, a diferença de depressão e tristeza. Isso, do lado esquerdo, a maioria, às vezes, em algum momento da vida pode ter, certo? Então, realmente, não tem às vezes a tristeza sempre tem um motivo, a depressão geralmente não tem um motivo, as pessoas às vezes nem sabem por que estão tristes. Elas simplesmente ficam tristes e não tem um motivo aparente. Às vezes até está bem, tudo está correndo bem na vida, os aspectos afetivos às vezes estão até tranquilos, né? Mas como existe a depressão endógena, às vezes não tem um motivo específico, ela não consegue definir na vida um motivo específico, tá? A pessoa triste pode ter sintomas, né? Sentir um aperto no peito, tal, um taquicardia, chorar, isso é muito comum. Agora, na depressão, isso já tem uma profundidade, porque tem inclusive os aspectos da síndrome do pânico, que a pessoa tem a sensação de que ela vai morrer. Ela tem episódios de taquicardia, um pavor incrível, às vezes nem sai de casa, porque tem essa sensação de que a morte está para se aproximar, tá? São pensamentos, às vezes, suicidas que vêm em conjunção, que ela não suporta aquela tristeza e ela quer dar cabo da vida, tá? Então, assim, a pessoa triste, ela tem, às vezes, pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Ela consegue, vamos dizer assim, pensar sobre o assunto. Ela consegue realmente ter um entendimento do porquê, das razões. O depressivo, às vezes, não. Tá? Ele não sente ainda ele não consegue, vamos dizer assim, ter cognitivamente um entendimento daquilo. Então é por isso que ele entra num quadro mais profundo de autodesvalorização, de falta de volição, falta de vontade de fazer as coisas. Tá? Bom, dentre os sintomas depressivos, nós temos vários ali listados, né? Os afetivos são aqueles mais fáceis de você ver, que a pessoa às vezes se isola, né? Ela não tem um contato muito bom, né? O humor dela tá sempre triste, tem essas alterações instintivas, né, neurovegetativas, que às vezes é uma lassidão, ela não tem muita vontade, a iniciativa é baixa de fazer qualquer coisa. Às vezes ela até tem uma certa vontade, mas ela tem um impasse de realização. Então a volição, a vontade é que está realmente prejudicada. Então tem alterações às vezes cardiovasculares, taquicardia, sensação de medo, né? Essas alterações ideativas, assim, de arrependimento, culpa, ela sempre se acha culpada de uma situação, né? Então a pessoa, bom, tudo vem por conta disso, daquilo, ela tem uma autoflagelação que é muito grande. Não vai por falta de valorização própria mesmo, certo? Então, às vezes, tem mágoas associadas, né? As alterações cognitivas são muito importantes, principalmente nos jovens, né? Uma falta de concentração, um déficit de memória, tá? Falta de foco, né? A pessoa, às vezes, assim, é uma pessoa que conseguia elaborar uma série de coisas no dia a dia, de repente ela se vê confusa, o dia fica curto, ela não consegue, tem tanta coisa para fazer, ela não consegue ter uma destreza de administrar aquele tempo e as tarefas que ela fazia normalmente, tá? Então, essa deficiência de memória e foco é muito comum. É lógico que tem os aspectos aí também do estresse, né, nos jovens. Então, assim, o estresse gera um aumento de cortisol, né, que é o hipercortisolismo. O aumento de cortisol é importante. E o cortisol, ele realmente é destrutivo do sistema nervoso central. Ele mata neurônio das regiões temporais do sistema nervoso central, né, que são os hipocampos. Então, o cortisol alto, né, que é a pessoa num nível de estresse altíssimo diário, isso pode acontecer, tá? Também por deficiência de memória. Então, sempre investigar esses aspectos depressivos num jovem que começa com déficit de memória de uma forma mais importante. A questão da autovalorização é muito grande, né? Então, a pessoa realmente tem uma baixa autoestima. Se você vê assim, no conversar com ela, né, ela sempre se culpa de alguma coisa, afetivamente ela não se sente amada,
Talvez assim tenha ter um contexto familiar. Muitos aspectos têm um contexto familiar, né? Desde a infância, adolescência. Às vezes tem aspectos de abuso na infância. A gente acha que isso é muito longe, muito distante, mas não é. Pronto-socorro, você vê muitos aspectos de crianças que sofreram abuso na infância. E aí vão ter um quadro, às vezes, depressivo. Elas, às vezes, abrem um quadro depressivo. Porque a criança, gente, não é para ter depressão, né? Ela ainda está galgando o mundo, né? Então, assim, é completamente antinatural. Quando acontece alguma coisa, precisa ser rapidamente investigado. Porque um dos aspectos é realmente o abuso infantil. Tá? Então, alterações da volição, né, que eu falo da psicomotricidade, ou seja, a pessoa, às vezes, ela permanece um dia inteiro no leito. Ela não consegue sair, ela tem uma falta, uma inanição, assim, de não conseguir, uma astenia, né? Uma lassidão muito grande, um negativismo. Chega ao ponto que ela realmente, às vezes, se ninguém levar comida e água, ela morre de fome. Então fica realmente, isso é um quadro de depressão profundo, tá? Sem tratamento, obviamente, né? Então as pessoas às vezes não procuram. E os sintomas psicóticos, gente, são aquelas ideias delirantes. Quer dizer, a pessoa tem esse aspecto da tristeza e ela delira, ela acha que no trabalho tem alguém que a persegue, que tudo que ela faz tem alguém que realmente rouba a ideia dela e chega primeiro ao chefe. Então são os aspectos assim que estão bem fora do tradicional, mas assim, é uma interpretação pessoal dela. Não tem nada que realmente comprove esses atos, né? Mas é a introjeção dessa memória dela que acha que realmente ela está sendo perseguida. Então, são coisas paranoides mesmo. E esses aspectos psicóticos dentro da depressão são os mais difíceis de serem tratados. Porque a pessoa se sente perseguida o tempo todo, né? Então, já sai da beira do quadro depressivo para os aspectos psicóticos, já que são bem mais graves de tratar. Então, assim, quem pode sofrer de depressão? Você vê que tem todas as idades ali, né, gente? Então, ninguém sai do calvário, né? Quando é dos aspectos infantis, você tem que ver que realmente tem alguma alteração na estrutura familiar, né? Então, às vezes, brigas, né, dos pais, separações, às vezes até de um animalzinho, né, um bichinho de estimação que morre. Então, tudo isso circunda, né, os aspectos infantis. E os aspectos realmente mais psiquiátricos também não estão afastados, né? Às vezes pode começar com quadro depressivo. E lembrar do abuso, né? Os adolescentes, assim, como é uma mudança de fase, né? As questões da aceitação, questões de valores que são modificados ao longo do tempo, então, assim, tem uma tendência maior. Inclusive, tem estudos, a gente vai mostrar mais pra frente, estudos de jovens, né? Em países como a França, por exemplo, com altíssimo índice de depressão nos estudantes, no início da adolescência. Tá? Então, jovens adultos, acho que aqui é um nicho maior, né? Os 25 anos, pressões sociais, aquelas questões, casamento, responsabilidade, trabalho, né? Tudo isso, né, começa a pesar um pouco no dia a dia e submetido às questões estressantes, né? Isso acaba, às vezes, sendo fatores desencadeantes de um quadro já prévio, tá? E os idosos, né, gente, porque está realmente limitado pelas doenças crônicas, né? O fim da vida começa a ficar mais próximo, né? Então tudo isso acaba tendo uma limitação, né, da depressão do idoso, tá? Agora, a questão da inutilidade, né, assim, você vê essas questões do abandono também, né? Do abandono dos idosos, com demências, né, nas clínicas, isso é extremamente triste. Então, logicamente, que não daria para não desenvolver um quadro depressivo em função de tudo isso. Então, dentro dos aspectos epidemiológicos, então aqui a gente apresenta a prevalência, né, 3,2%, aproximadamente 23% da população com uma doenças crônicas podem ter aspectos depressivos, né? Olha o suicídio, gente. 10 maiores causas de morte no mundo entre jovens e idosos. Você vê que nesses países nórdicos tem um altíssimo índice de depressão. E apesar da excelente qualidade de vida que eles têm, né? Aí a gente vai falar das questões da sazonalidade, né? Os aspectos sazonais do clima interfere também. E a maioria dos casos de suicídios aí desenvolve um transtorno psiquiátrico, né? Sendo metade deles a depressão. Lógico que tem também, gente, os casos de esquizofrenia, os casos paranoides, né?
Então, psicóticos, maníacos, depressivos, tem outros fatores aí que não só uma depressão simples, tem várias formas, vários fatores incluídos. 10 a 15% dos pacientes com depressão pode tentar o suicídio. Então, assim, isso tem que ficar muito de olho. Os familiares têm que realmente prestar atenção. Porque qual é o momento que acontece de maior suicídio dentro do tratamento? Então, a hora que o paciente vai para o psiquiatra, normalmente ele está muito deprimido. Ele não tem volição suficiente, ele não tem vontade, tem condição de efetuar o suicídio. Porém, a hora que ele começa a tratar, ele começa a melhorar, aí ele cria coragem, ainda não totalmente, vamos dizer assim, estável, ele cria coragem para fazer o ato. Então, esse é um momento crucial, esse é um momento que realmente precisa ficar muito de olho, porque são os momentos, às vezes, que acabam ocorrendo. Tá? Nesses aspectos, a gente vai chamar atenção para alguns estudos, né? Tem esse estudo aí de Toulouse, né, francês, foram feitos assim, 1.547 estudantes, né, com questionários para ver quais tinham ou não sintomas depressivos, né? Depressão moderada severa, ó, você tem em homens 24,2%, um pouco maior do que nas mulheres, 34%. Quer dizer, isso, pessoal, num nível de estudante assim, de colegial, pós-adolescência. Ideação suicídio ocasional, 13% desses, um dia pensaram numa ideação suicídio. Tá? Tanto nos homens e nas mulheres, 14%. Então, realmente é muito alto, né? E você vê, ambiente, num país, né, que tem uma série de possibilidades de trabalho, né, de qualidade de vida, muito maiores do que nós temos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, então, em questões das doenças associadas a problemas crônicos, né, de saúde. Então, a gente tem a isquemia cardíaca, a insuficiência renal crônica. Então, por exemplo, o paciente isquêmico, ele tem uma depressão cardíaca, né, que a gente chama. É uma depressão que realmente está relacionada com uns aspectos volitivos importantes, né? Toda essa afetividade modifica. Inclusive, é muito comum nos transplantados cardíacos. Né? Eles têm realmente um quadro depressivo associado. Tá? Pacientes com insuficiência renal crônica, né? Eles que são dialíticos, né? Vão para diálise, quer dizer, é uma qualidade de vida péssima. Muito ruim. Então, você vê os índices aí, 103 e 70 nos dialíticos. Depressão nos isquêmicos, 39%, depressão nos pacientes com insuficiência renal crônica, 36%. Tá? Também alto. O estudo brasileiro com AVC, né, 300 pacientes, mostrou 51,7%, né, dos pacientes com AVC, sendo que, dentre eles, os quadros crônicos, lógico, aí a gente coloca alteração da motricidade, cognição, tudo mais, com depressão 19% e ansiedade 23,7%. Agora, o HTLV é uma doença, né, que pode ser veiculada, né, pelo contato sexual, e 40 mil infectados em Salvador foram avaliados. Muitas pessoas têm o HTLV e nem sabem que tem. São transmissoras, mas acabam não tendo os sintomas clínicos da doença. E um dos sintomas clínicos é a paraespástica. O paciente fica paraespástico, ou seja, tem uma paraparesia, chama paraparesia espástica tropical. Então a pessoa tem uma dificuldade de andar, ela tem uma espasticidade na perna que impede de andar. Tem um andar um pouco, vamos dizer assim, lentificado, tá? E ela se arrasta um pouco, então ela perde um pouco a motricidade. É uma das formas clínicas da doença. E muitas pessoas aí acabam apenas veiculando o vírus, mas não têm a doença propriamente clínica, tá? Então tem as comorbidades psiquiátricas em 42% desses casos, distúrbios do humor 34%, ansiedade 22% e o alcoolismo 2%. Até porque tem as limitações motoras e dá muito em jovens, né? Então tudo isso contribui. A esclerose múltipla, que é uma outra doença, e aí é mais um foco meu de pesquisa, tem vários estudos, inclusive em São Paulo, nas faculdades lá, eles fizeram vários estudos com esses pacientes, 48% com comorbidades mentais. Então, há um quadro de depressão, ansiedade, os distúrbios do humor, umas distimias, né? 46% de depressão. Então,
antes não apresentavam nenhuma comorbidade. Depois que desenvolveram a doença, isso apareceu. Isso também tem implicações aí de aspectos neuroquímicos na doença, tá? E também dos medicamentos que eles fazem uso, tá? Que modificam um pouco os fatores aí de serotonina, de neurotransmissores, tá? O estudo americano, né, de Seattle, na esclerose múltipla, 445 pacientes, 131 deles, né, 29% dos casos, de ideias suicidas, né, gente? Então, realmente, também impactante. 7,9% com ideação suicídia persistente por 2 semanas e naqueles casos mais progressivos. Tem a forma mais surto-remissão e a forma mais progressiva. A forma surto-remissão, o paciente retorna após um surto, né? Ele melhora a marcha, ele melhora a coordenação motora, então ele volta ao estágio inicial. Nos casos crônicos, né, já progressivos, não. É vamos dizer assim, um déficit que se instala e vai piorando ao longo do tempo, sem retorno da atividade. Os aspectos neuroquímicos tem várias coisas aí envolvidas, tá? Os neurotransmissores, alterações sinápticas, plasticidades sinápticas que não foram mais regeneradas, tá? Tem os aspectos inflamatórios também associados, doenças inflamatórias levariam ao aumento de citocinas inflamatórias, que são os mediadores inflamatórios que lesam, né, as fibras neuronais, tá? Então tem uma série de coisas envolvidas. Inclusive, acho que hoje as doenças psiquiátricas também têm uma base inflamatória antes. Então agora os aspectos assim, mais do dia a dia, né? O distímio, né? Assim, esse assim, acho que muita gente encontra por aí, né? É aquela pessoa com uma habilidade de humor, gente, assim. Um dia ela tá ótima, que ela conversa bem, ela te trata super bem. No dia seguinte, você não pode nem falar bom dia para essa pessoa, porque ela já se irrita. Então ela tem uma instabilidade de humor muito grande. E assim, e a satisfação e o prazer andam assim praticamente paralelos e isso muda em questões de frações às vezes de segundos, tá? Então é o chamado mal-humorado, tá? Então isso é muito comum, né? E às vezes ele flutua, às vezes até no decorrer do dia, essa flutuação de humor. O aspecto bipolar já é um pouco mais raro, né? A pessoa apresenta aqueles episódios de depressão intercalados com mania. Quando o paciente está em depressão, ele realmente é um paciente difícil. Mas quando ele está em mania, ele é um paciente extremamente interessante. Porque, assim, ele é um grande amigo. É aquele que leva você, assim, leva todo mundo do trabalho pro bar e paga a conta. Sabe assim, ele está eufórico, né? Ele compra, assim, tudo que ele vê, aí ele dá presente pros amigos. Ele não tem medida. O prazer é tão grande, ele é invadido por uma sensação de prazer tão grande que ele modifica assim o humor rapidamente, tá? Então, o paciente que está em mania, ele é efusivo, né? Ele tem até uma hipersexualidade, né, exacerbada. Então, são pessoas que realmente dão muito trabalho para a família, né? Esgotam o cartão de crédito. Então, na fase de mania é complicado. Agora, na fase depressiva é o oposto, gente. Realmente, às vezes, ele nem sai de casa. Então, é uma mudança muito brusca de comportamento, né? Isso precisa ser tratado. A depressão sazonal é aquela que eu comentei, né? No inverno corre mais, né, nas áreas de baixa luminosidade, né, nas áreas do hemisfério norte. Então, você tem a falta da luminosidade leva a uma depressão, né? Os aspectos assim, neuroquímicos mesmo. Então, a falta de luz promove um humor deprimido. Então é mais comum a depressão lá, inclusive com suicídio, por essa falta de luminosidade. Tem lugares lá que você tem assim, períodos curtíssimos, né, de baixa luminosidade e períodos exatamente o contrário, que tem você fica mais de 14 horas, né, em luminosidade, a pessoa também não consegue dormir, entendeu? Então a luminosidade excessiva também prejudica o sono, e aí vem os aspectos depressivos. A gente já tem uma abundância, né, de verão e aí sol, então esses aspectos são menos notados aqui no Brasil. Os aspectos terapêuticos, né? Aí tem os antidepressivos, os ansiolíticos, estabilizadores de humor, que são medicações que a gente usa para determinados tipos de pacientes, lógico. O ansiolítico a gente usa, né, nos pacientes ansiosos, porém ele deve ser usado com parcimônia, porque ele gera uma certa dependência química, tá? E ele também não é bom para a memória. Então, assim, lógico,
que em alguns momentos de resgate, às vezes você precisa, mas ele deve ser usado por um período curto, né? Porque realmente impacta muito na dependência química. Já os antidepressivos com ação ansiolítica são os mais de eleição, eu acho, tá? Porque eles não interferem muito com a questão da memória, tá? Muito pouco. Inclusive, eles resgatam fatores neurotróficos de crescimento neuronal. E os estabilizadores no humor que precisam daqueles pacientes com psicose maníaco-depressiva, né? Após a doença afetiva, tá? As questões psicoterápicas são importantes, né, gente? Porque tem todos uns aspectos de conflitos emocionais que precisam ser tratados, tá? Então, assim, uma psicoterapia realmente é bem-vinda. Precisa também da família, né? A família está ali junto para poder realmente dar o apoio suficiente para o paciente, né? Além do tratamento medicamentoso em alguns aspectos, tá? Mesmo se você não tiver uma causa orgânica, às vezes você precisa tratar o paciente por pelo menos 6 meses, tá? E a descontinuidade, que eu acho que são complicadas, as descontinuidades que as pessoas vão e voltam, tomam um pouquinho de remédio, aí elas melhoram, elas param o tratamento, aí depois de um tempo voltam com quadro. Então, por isso que você precisa dos grupos de apoio, né? A questão da família para interferir. E naqueles casos muito graves, a gente realmente precisa de uma internação, em alguns casos, né? Embora sejam poucos, mas existe esse risco, tá? Então, assim, a questão da recaída, né, que eu estava comentando, 6 meses, né, a pessoa começa a reduzir, 50% às vezes tem recaídas, principalmente se você faz um tratamento menor que isso, tá? Então a chance de recaída é maior. Agora, tem aquelas pessoas que têm as depressões endógenas que às vezes vão precisar de um tratamento crônico, mas, via de regra, às vezes você trata e depois o paciente melhora e nunca mais precisa de um antidepressivo. Então é caso a caso, né, gente? Então não dá para você reduzir a dose sozinho, por conta própria, tá? Então essa suspensão abrupta às vezes vem com sintomas, às vezes até psicóticos. Aí fica até mais grave reintroduzir um tratamento. Além do tratamento depressivo, né, tem os aspectos assim, o exercício físico, uma alimentação equilibrada. O exercício físico, gente, ele é importante em todos os aspectos, né? Mas com relação à depressão, ele aumenta o neurotransmissor, que é a endorfina, e essa endorfina dá uma sensação de prazer, tá? Então, quem já viu aquele maratonista, né, que dia que não corre, ele fica num estado de mau humor terrível que ninguém aguenta na família. Ele não correu naquele dia porque choveu, ele teve um imprevisto, ele não pôde correr, ele fica mal-humorado. Por quê? Cai rapidamente as taxas de endorfina dele, que ele se alimentava muito disso, né? Então, quanto mais você começa a fazer uma sequência de exercícios diariamente, mais você tem um ritmo de produção de endorfina. E isso dá uma sensação prazerosa. É que nem a pessoa que está desesperada, aí come um chocolate. O chocolate aumenta os níveis de serotonina e você tem aquela euforia momentânea, mas depois cai os níveis e você quer comer mais um segundo tablete, né? E aí vai. Então são os dependentes químicos, né, de determinados tipos, ou mesmo álcool e drogas, né? É o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, tá? Então, sensação do prazer e do desprazer. Então, esses exercícios físicos são muito bons, são recomendados. Alimentação equilibrada, né? Logicamente, inclusive para todos os aspectos da vida diária mesmo, né? Então, a dieta mediterrânea é a melhor, assim, hoje em dia, né? Os nutricionistas têm sido mais utilizadas, né, com uma grande quantidade de verdura, baixa quantidade de carboidratos, né? Então, a dieta equilibrada ajuda bastante, porque o açúcar ele dá uma sensação prazerosa, mas depois ele deprime a pessoa, tá? Então, isso é extremamente nocivo, porque cria um ciclo vicioso, né? Aí a pessoa começa a querer comer mais para se saciar. As questões das substâncias estimulantes, como o café, né? Então, o café, assim, depois de um certo horário também, ele pode interferir com as questões do sono, né? E a falta de sono pode levar também a distúrbios, né, de humor. Eu gosto muito dessa frase do Augusto Cury: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. E aqui eu quero fazer um parênteses, assim, do burnout, né? Porque eu gosto de falar do burnout nas empresas porque é algo que precisa ser conhecido, tá? Por quê? O burnout é aquele aspecto da exaustão,
né, o Freudenberg, que realmente criou esse termo. E é uma questão assim, da exaustão humana. A pessoa realmente vai perdendo a capacidade. Ela lembra muito um quadro depressivo, né? Mas assim, ela vai perdendo a capacidade realmente e vontade de fazer as coisas. São sobrecarregadas, muito trabalho, uma série de coisas no dia a dia, que ela realmente se exaure de forças. Isso acontece muito no trabalho, porque está muito vinculado ao trabalho. Inclusive os aspectos de suicídio no burnout ocorrem dentro do ambiente de trabalho. Tem 2 exemplos que eu gostaria de comentar que talvez vocês se lembrem. Um é aquele piloto de avião, né, que se fechou na cabine e matou toda uma tripulação. Esse piloto ele estava sob prescrição médica, né, de afastamento do trabalho. Ele não poderia ter voado. Né? Mas, como a pessoa é super bem articulada, ele escondeu tudo isso e voou. Né? E aí ele programou o suicídio dentro do ambiente de trabalho. Ele poderia ter se suicidado em casa, mas ele preferiu se suicidar dentro do trabalho, onde ele fazia por excelência, que era voar. E aí matou toda uma tripulação. Logicamente ele tinha aí outros quadros associados, né? Provavelmente que a gente não teve acesso nas informações, nos boletins, mas com certeza devia ter um distúrbio grave de humor aí, uma doença psicótica associada. E o outro foi um caso que teve aqui acho que um funcionário do síncroton, não sei se vocês ficaram sabendo. Ele era um exímio funcionário, né? Sempre tudo em dia, trabalhava muito bem, e aí ele, um belo de um dia, matou, a família inteira se matou. Então, assim, você vê que é algo bastante inusitado, né? Porque é uma pessoa assim, que aparentemente estava muito bem, demonstrava estar muito bem, mas num quadro psicótico realmente acabou levando ao suicídio. Então, muito cuidado com esses aspectos, né, assim, realmente, assim, observar, olha, a pessoa começou a mudar um pouco, né, muito rapidamente o humor e tal, ajudar o colega, né, a procurar uma ajuda para ver realmente o que está por detrás disso. Se é só um problema de ordem familiar ou se realmente tem uma doença de base aí. E para fechar, eu gostaria de colocar a questão aí da Capela Sistina, né, um quadro muito lindo do Michelangelo, né, que ele dá a Adão, no momento em que Deus dá a Adão o intelecto. Né? Então, apesar de ter sido expulso do paraíso, ele não fica completamente só. O intelecto o ajuda a modificar o seu destino. Então, eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que assim, todos nós podemos modificar o nosso destino. Se aparece um problema de saúde, nós temos mecanismos, meios para modificação, porque nós temos realmente um livre-arbítrio. Tá? Então, deixo essa mensagem para vocês aí e fico à disposição para as questões, as dúvidas que podem estar corroendo o espírito de vocês e fico aberta às discussões e os cálculos, tá bom? Obrigada pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Não fiquem deprimidos, podem fazer. Ô, Luísa, Presente. a depressão é a doença do século, né? Hoje em dia é um mal do século. Como a Unimed enxerga hoje, como a Unimed suporta isso hoje? Né? Da estrutura, do paciente, do tratamento? Então, tem sido criado, né? Quer dizer, o psiquiatra sempre teve disponível, né? Neurologista e psiquiatra para trabalharem juntos. Eles disponibilizaram agora a psicoterapia. Então, psicólogas foram incorporadas, né, no corpo de profissionais para fazer psicoterapia. Então, por exemplo, mediante um quadro, se eu tiver um paciente com um quadro depressivo, que eu pego uma depressão leve no consultório e eu quiser, além de encaminhar para o psiquiatra, eu posso solicitar um atendimento psicológico, uma avaliação e um atendimento psicológico. E aí você tem uma guia que você marca com esse profissional. Vai da Unimed e eles contactam os profissionais para poder viabilizar isso. Tratamento contínuo. É um tratamento contínuo. E aí, assim, a alta vai depender da evolução do paciente, né, de caso a caso.
mas o que eles têm disponibilizado a mais é isso aí. São os psicólogos que antigamente não tinham. No médico tem um canal onde ela pode facilitar o usuário a identificação do quadro, né? Olha, que eu saiba, não. Assim, porque eles têm um atendimento online por telefone, né? Mas assim, é mais para marcação, não para você, por exemplo, contactar e explicar que você está tendo isso. Porque eles, na verdade, eles não têm uma pessoa ali com capacidade para direcionar. Você teria que ter um médico, um profissional vinculado ali para poder dar esse pronto atendimento, a orientação. Então o que elas estão fazendo normalmente é justamente, olha, nós temos profissionais dessa área que você poderia estar marcando uma consulta, uma avaliação, e aí encaminham, né, olha, entre em contato assim, tais canais para você marcar ou agendar uma consulta ou uma avaliação psicológica. Mas assim, dá uma orientação, né, como tem alguns 0800, né, que você conversa com o paciente, né, mas aí você precisaria ter um profissional capacitado para fazer isso, para dar uma orientação adequada. Inclusive aqueles que ligam, que querem se suicidar e tal. Agora pensa a responsabilidade disso, né, é muito grande. Porque, vamos supor, tudo isso é gravado. A pessoa não sabe o que fazer, dá uma orientação completamente deturpada, ela acaba sendo corresponsável. Então isso gera até processo. Então, acho que nunca se tentou viabilizar isso. Eu saiba, não. Mas os psicólogos, sim, agora os psicólogos. Os contatos que eu tive com pessoas que têm quadro depressivo diversos, tratados, na grande maioria, elas têm dificuldade para identificar o que está acontecendo com elas. Sim, sim. E às vezes quem está de fora é que acaba identificando. Porque às vezes um quadro. Aí que tá. Uma pessoa que tem uma depressão reativa neurôtica leve, que é em função de um problema, né, que passou, uma perda afetiva, qualquer coisa desse tipo, ou perdeu o trabalho e tal, que é uma tristeza, essa coisa, ela se identifica fácil. E ela já vai procurar ajuda. Ela sabe que ela não está dando conta, né, desses aspectos. Agora, o depressivo grave, ele nem se dá conta de que aquilo realmente é um problema. Então, muitas vezes ele precisa ser levado, assim como os psicóticos. Nenhum maníaco depressivo vai sozinho a um consultório. Eles não se acham bem. Eles não têm essa consciência do distúrbio. Muitas vezes tem que ser levados mesmo. É o familiar ou amigos que acabam. Eu já recebi muitos pacientes, por exemplo, que vão no consultório com os amigos que estão levando. Não, mas ele está exagerando, não é bem assim e tal. Então, uma condescendência muito grande deles por realmente não se sentirem. Então, o que você falou é realmente verdade. Ser levado. E aí a dificuldade, né? Porque muitos deles não. A dificuldade, inclusive, de aceitação do tratamento e aderência do tratamento. Você vê pacientes assim que procuram o tempo todo, eles param o tratamento, depois eles voltam para tratar. E às vezes você, nesses escapes, né, acabam tendo outros sintomas mais graves que não tinham no início. Então aí tudo é orientação do profissional, assim, é importante. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Antigamente, muitas pessoas não eram diagnosticadas com depressão e a depressão não era tão conhecida como hoje ela é. Sim. Hoje é muito fácil você achar uma pessoa que já foi diagnosticada com depressão, aqui deve ter, nas casas de alguém deve ter. É algo que você disse, é um mal que tende só a crescer? Na verdade tem aumentado a frequência. A gente não sabe se assim, porque realmente tem tido mais diagnóstico, as pessoas estão procurando mais, assim. Porque antigamente você tinha quadros de suicídios, né? E ninguém sabia, chamavam de loucos, né? Essas pessoas que iam diretamente para um sanatório, né? Então assim, eles iam numa fase assim, já avançada do processo, né? E havia uma certa tolerância, né? Eram pessoas às vezes que ficavam ensimesmadas, embotadas, e aí não eram diagnosticadas. Aí elas eram diagnosticadas, às vezes, no quadro de um surto psicótico mais avançado. E aí iam para o sanatório. Naquela época do eletrochoque. É lógico que o eletrochoque hoje em dia é uma terapia que assim, raramente se usa, são nos casos realmente muito refratários, né? E a eletroconvulsoterapia não é feita
como se fazia antigamente, né? Nem se anestesiavam os pacientes. Então, essas questões dos horrores, né, dos sanatórios era uma coisa gritante. Tá? Então, assim, já tinha um certo pavor do paciente psiquiátrico. Hoje não, hoje o paciente psiquiátrico ele é acolhido, né? As clínicas estão humanizadas, então é um tratamento completamente diferenciado. Não estou dizendo que não tenham assim, os desvios, né? Provavelmente existem, mas hoje o tratamento é mais humanizado. Então, assim, tem realmente tido um aumento do diagnóstico, porque antigamente às vezes nem eram diagnosticados, e tem tido provavelmente um aumento da incidência também. Tá? E aí tem vários fatores associados, né? Distúrbios bioquímicos estão sendo estudados, né? Essas alterações bioquímicas. Muitas pessoas aventam assim, os aspectos tóxicos de alimentações, né? De agrotóxicos, tudo que a gente está submetido na nossa dieta também deve ter um fator associado que possa impactar também. Né? Tem os aspectos também hereditários, né? Quem tem mais na população, mais na família, tem uma tendência maior também a ter os quadros, distúrbios bioquímicos mesmo. Então são fatores assim, muito importantes que precisam ser mais definidos. Né? Tem várias coisas na literatura, mas ainda é multifatorial. Né? Só que hoje você tem mais condição de diagnóstico. Né? Os pacientes têm muito mais acesso, né? Psiquiatra, psicólogo que podem encaminhar. Acabaram as dúvidas. E mais? Bom, se alguém quiser conversar depois com a doutora, Estou à disposição. Pode vir aqui, né? Às vezes a gente vai fazer pergunta em público, mas pode estar perguntando aqui para a doutora, tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E aí fica aberto as perguntas. Eu vou passar a lista depois de presença para vocês, tá bom? Você pode indicar um livro.